Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos pintar esta cerquinha que está aqui abaixo dessa ovelhinha. E nós vamos utilizar o palha da Acrylex, camurça. Para fazer a sombra, nós vamos usar a primeira sombra marrom café, segunda sombra marrom. E alguns detalhezinhos nós vamos fazer com o rústico. Então, primeiramente, nós vamos começar colocando um pouquinho do camurça e um pouquinho do palha, que a gente vai acabar fazendo a luz com ele, né? Dando algumas nuances mais claras. Se for preciso, a gente utiliza também o branco. Eu gosto de começar com palha. Eu não preencho toda a área, preencho mais o meio da área que eu desejo, né? Aqui é uma toalhinha, então é um tecido mais grosso, né? Do que uma fraldinha, mas também é só você preencher bem, né? Que dá tudo certo no final. Eu sempre tenho um paninho, eu vou limpando o pincel, né? E já vou fazendo mudando de cor. Aqui eu já coloquei o camurça. Aí eu vou botando bem rente ao risco. Usando sempre o cantinho assim do pincel para fazer esses detalhezinhos assim, ó. Aqui é por causa do celular. Aí quando tem muito excesso eu tiro um pouquinho, aí vou espalhar esse. Aqui eu vou dar mais uma clareadinha aqui no meio. Quando você sentir que ficou muito escuro, você pode colocar mais um pouquinho de palha, certo? Aqui eu já vou dar uma puxadinha aqui pra... Pronto. Aqui novamente, mesmo processo. Aí você vai juntando, mesclando bem a tinta. Limpei um pouquinho o pincel pra poder... Porque já pegou a tinta onde exatamente eu queria. E pra não ficar muito forte, eu tiro um pouquinho e espalho o restante que ficou. Mesma coisa eu vou fazer agora com este. Vou carregar um pouquinho do palha. Espalhe bem. Retiro no pincel, no tecido, né? O que eu quero retirar da tinta. E já venho com o camurça.
Ó, essas áreas assim, onde o bichinho tem uma patinha, geralmente esse lugar é o lugar de sombra, né? Porque vamos imaginar que essa patinha está em cima da cerca. Então, essa área é uma área de sombra. Feito isso aqui, aí agora, não se preocupe se não ficar muito retinho aqui embaixo, porque depois que a gente fazer o contorno, aí fica tudo certo, tá? A gente faz um retoquezinho e dá tudo bem. Se a gente quiser evidenciar um pouco mais essa claridade aqui, isso a gente consegue fazer melhor depois que a pintura está seca. Aí, a gente pode pôr o palha, um pouquinho do branco, né? Dependendo do tanto de luz que a gente deseja. E vai ficar ótimo. Pronto, as partes de fora da cerca já estão prontas. Aí, a gente tem esse daqui do meio, né? A gente vai fazer com as mesmas cores, porém aqui eu não vou colocar o palha. Eu já vou direto preencher com camurça. Por que que eu vou fazer isso? Não coloquei essa cor aí, né, que eu usei nas outras partes da cerca, eu não vou usar aqui. Exatamente porque essa parte é uma parte escura, né? Essas partes aqui estão salientes, que elas estão por fora, e essas aqui estão mais escondidas. Por isso, elas vão ter uma nuance de luz bem menor do que essas outras partes que estão à mostra. Bom, aqui já vai entrar um pouquinho da sombra que eu vou utilizar aqui, o marrom café. Vou fazer o teste aqui se com marrom café vai ficar legal. Eu vou diminuir meu pincel. Eu estava usando o pincel 421 da Condor. E eu estava usando... Eu perdi a referência dele, mas eu acredito que ele é o 6. E agora eu vou usar o 4, que é este. Este aqui. Então, vamos lá. Vou pegar só um pouquinho. E vou reforçar esse quadradinho aqui. Nos dois. Limpei um pouquinho. Agora, eu vou pegar também mais um pouquinho, vou colocar aqui, ó, onde eu falei aquela hora, que é um lugar de sombra. Eu carreguei, depositei a tinta, agora eu vou limpando e puxando, para suavizar ela. Uma coisa importante, a gente lembra que a madeira, ela tem esses risquinhos, né? Para dar exatamente esse efeitozinho de madeira, a gente precisa colocar também, né? Então, já na área de sombra, a gente, com a tinta que a gente vai utilizar para fazer a sombra, a gente já vai fazendo esse trabalho, né? De puxar primeiro, você vai, carregou, você vem agora só
amaciando, né? Depositando a tinta, puxando bem. Já vamos fazer aqui também. Como ele é um tecido grosso, ele fica bem marcado, né? Ele é um tecido com uma textura bem grossinha, porque aqui é uma toalhinha. E a toalhinha, o tecido é realmente bem mais grosseirinho assim. Então, requer a gente ter bastante atenção na hora de pintar, para não ficar muita marca, né? Porque tecidos mais grossos e a tinta também tem que estar um pouquinho bem mais diluída, pra gente conseguir espalhar melhor. Senão ela vai ficar acumulada e vai dar impressão no nosso trabalho de peso, né? Vai ficar um trabalho, talvez, uma pintura assim mais pesada, porque o tecido é mais grosso. E se a gente utilizar uma tinta que também está muito grossa. Pronto. Aí aqui a gente vem, ó, fazendo algumas risquinhos. Esses risquinhos é a mão livre, né? Você não precisa se preocupar com, precisa ficar um risquinho bem certo. Não precisa, porque aqui é uma madeirinha, uma imitação de madeira. Então, não tem necessidade de fazer um negócio que fica muito marcado, né? Você não precisa nem riscar na hora de transpor seu desenho, não tem necessidade de você fazer isso. Terminou, tampa sua tinta, porque a tinta seca muito rápido. Agora, a gente vai para a segunda sombra. Eu vou colocar um pouquinho de marrom. Vem aqui já no cantinho das partes mais escuras, tá vendo? Porque aqui, como eu falei, fica embaixo da madeira de cima. Então, ele tem necessidade de ser um pouquinho mais escuro. Aqui a gente vai colocar um pouquinho também. Pegue sempre pouca tinta no seu pincel. Carrega com pouca tinta, né? Quando a gente é iniciante, a gente vai com um pouquinho de cautela, vai fazendo devagar, que dá certo. Ou seja, pintar não é um bicho de sete cabeças. É algo simples e é algo que já tá na gente, a gente só precisa acreditar. Todas as pessoas podem pintar. E pintura é prática, né? Depois eu vou mostrar aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês como era a minha pintura, minha primeira pintura, como é que foi. E depois como eu fui evoluindo, né? Fui aprendendo, fui assistindo vídeos de muitas pintoras. Aí nós temos muitas pintoras pelo nosso Brasil, né? Muita gente que trabalha muito bem. E eu fui bebendo nas fontes delas também, né? Grandes pintoras. E fui aprendendo
tomando gosto, eu sempre tive vontade. E aí, fui gostando cada vez mais. E hoje eu faço bastante coisa, né? E amo o meu trabalho. Pronto, aí a gente coloca somente um pouquinho nas partes de cima, vai puxando para baixo, já estamos com a marcação da cerquinha já tá pronta. E a gente vai definir ela bem melhor depois de fazer o contorno. Com um pouquinho do rústico, já que é a sombra final, né, que eu costumo dizer, a gente vai fazer mais um escurinho aqui. Esse rústico era bom a gente esperar um pouquinho para colocar, deixar secar a de baixo, para poder colocar ele. Mas a gente não tem muito tempo, né? Senão o vídeo fica muito longo. E aí, vocês acabam não assistindo tudo. Mas a gente vai colocar aqui um pouquinho, sim, tá vendo? Já dá um efeitozinho aqui embaixo da patinha também. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. E vai puxando também. Pronto. Deixa eu ver, acho que aqui ainda falta um pouquinho aqui. Prontinho. Bom, agora a gente pode... Eu faço isso também. Deixa eu achar aqui. Eu molho meu pincel, uma limpadinha. E depois venho ele e suavizo, ó. Pego um pouquinho de água. Olha essa dica. Pego um pouquinho de água, com o pincel um pouquinho molhado. Ui. E eu vou passar um pouquinho nas marcações que eu fiz, para poder deixá-las mais uniformes, né? Elas vão ficando mais suaves e mais uniformes. Não deixe o pincel pingando, né? Você vai pegar um pouquinho, molhou lá, tirou um pouquinho o excesso da água e vem fazendo esse trabalho. A gente pode dar iluminadinha com branco, ó, assim. Certo? Pronto, agora a gente vai cobrir. Bom, a tinta pra gente cobrir, ela precisa estar bem... Eita, meu pincel, peraí.
pincel tá meio... pontinho não tá muito legal, não. Deixa eu dar uma olhada se encontro outro aqui. Vamos usar este. Esse daqui é o 422 da Kombi. Ele já é gastinho também. Mas acho que vai dar pra gente fazer. Bom, a tinta bem molinha, fluidazinha. Se precisar, você põe uma gotinha só de água. Eu na verdade, eu não gosto de usar água. Eu gosto de usar o soro fisiológico. Porque é um preparado que não vai ter micróbios, né? Ele é um preparado livre de micro-organismo, então não vai alterar a validade da nossa tinta. Por isso, eu utilizo ele. Aí aqui eu vou cobrir, ó. Cobrindo e fazendo o risquinho preciso aqui, ó. Suave, mão leve. Com o rústico, tá? A gente vai fazer as nervurinhas daqui da cerquinha. Essa parte que ficou grossinha aqui, ó. Na hora de fazer o matinho aqui, a gente esconde ela. Tem um cuidado também pra tinta não ficar muito mole. Se a tinta ficar muito mole, na hora que você colocar no tecido, ela vai expandir. E aí vai borrar. Já aconteceu muitas vezes comigo. E acontece. Às vezes a gente não... A gente acha que tá adequada ali, aquela textura. E na hora que coloca no tecido, ela expande. Isso acontece, isso é normal, viu? Bom, aí a gente tem que criar um plano B, né? Você não vai perder sua peça. Se for uma coisa que dá pra você camuflar com uma florzinha, aí você vai testando, fazendo, né? Porque a gente tem jeito, tudo tem jeito, né? A não ser que seja uma coisa realmente que não tem mais jeito, que borrou bastante, aí você vai aproveitar de outra forma. Eu já cheguei a cortar algumas fraldas e fazer outras coisas para tirar aquele pedaço que eu borrei, mas eu consigo. É possível, sim. É só não se desesperar.
Aqui a gente vai cobrindo tudo e fazendo os risquinhos. Nossa, o efeitinho de madeira ficou bem legal, hein? Prontinho. E é isso. Aí agora eu vou finalizar essa pintura, terminar aqui a ovelhinha, os matinhos, terminar o ladinho de cá, né? E a nossa madeirinha, ou seja, a nossa cerquinha já está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você dá um like aí. Curte o nosso canal, dá um like aí. E nos ajude a trabalhar sempre melhor, tá bom? Um beijo pra você. Tchau, tchau.